Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa rápida aula que, na verdade, é uma introdução. A gente vai passar conceitos, importâncias de você encontrar o custo do seu produto, porque a partir desse momento você começa a ter muitos destraves dentro do seu negócio. Você encontrando o custo do seu produto, você consegue chegar na sua margem de lucro desejada, você consegue descobrir se você está tendo lucro ou prejuízo, você consegue descobrir se você está trabalhando com um preço equivocado, ou para mais ou para menos, e isso pode estar impedindo que você venda mais. Você consegue definir qual que é a estratégia mais adequada para você conseguir alavancar as vendas do teu negócio, para que você consiga obter mais lucro, porque se você está trabalhando com um preço às cegas e você não tem noção do quanto que você está ganhando, isso é um problema, mas pode ser um problema também você está trabalhando com um preço equivocado que está limitando as tuas vendas, ou você está preso a alguma estratégia que você poderia mudar, mas como você não tem exatamente quanto que é o custo do teu produto, você não consegue definir quais vão ser as tuas próximas estratégias. É muito comum que a gente acabe se comparando com o concorrente, se comparando com o preço do mercado, para poder colocar o preço dentro do nosso negócio, o preço de venda. É errado você se comparar com o mercado? Não, porque você precisa se equiparar. Existe essa competitividade, essa competitividade, ela possui ali uma margem, um valor médio de vendas que é o valor aceitável pelo público, né? Esses valores são diferentes em cada região, diferentes também para cada nível de populacional. Cada pessoa tem um comportamento de gasto, regiões mais nobres, regiões mais pobres, digamos assim. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, o que é necessário para você conseguir encontrar o custo do seu produto? Por mais que isso pareça muito básico e óbvio, cuidado para que aquilo que eu vou falar aqui para você não pareça ser básico demais e óbvio demais e você acabe perdendo coisas que são importantes aqui. Para você conseguir chegar no custo correto de um produto, você precisa passar por várias etapas. E não somente descobrir quanto foi que você gastou para poder comprar aqueles produtos que serão necessários para a produção de um produto final. Você passa pelas etapas da compra da mercadoria. Você tem a etapa da transformação desse produto, como é o caso, por exemplo, da marmita. A marmita, ela passa por uma transformação. Se você estiver cometendo um erro nesse processo de transformação e você não sabe, por exemplo, que algumas transformações elas vão deixar o teu produto mais caro, mas outras transformações vão deixar o teu produto mais barato. Se você não entende esse meio do caminho, você acaba precificando às cegas, isso te atrapalha um pouco, porque você poderia estar cobrando menos para ter um pouco mais de competitividade, para poder ganhar um pouco mais em volume. Você pode estar cometendo um erro por não saber fazer essa diferença no meio desse processo e você está tomando mais prejuízo. Então, existem etapas. Agora, como que eu faço para poder passar por essas etapas ou descobrir quais são essas etapas? Óbvio e básico, você precisa fazer o custo de cada produto no momento que você está preparando esse produto. Eu dei o exemplo da marmita agora que se transforma para mais ou para menos, mas existem produtos que não se transformam. O caso de um açaí, por exemplo. Você compra o açaí no quilo, muita gente trabalha assim, né? Acredito que compre no quilo, no balde ali, aquele balde de 20 litros. Ele vai trabalhar com uma quantidade específica em cada copo e ele vai fazer ali a agregação desse produto com a inclusão de outros produtos. Então ele vai colocar o morango, ele vai colocar a banana. Existe uma transformação nesse produto? Existe uma transformação onde você agrega produtos e ele vai ficando mais caro por conta de produtos agregados. Mas existe uma transformação para mais ou para menos? Não. Então ele já é uma base de cálculos diferente de uma marmita que se transforma para mais ou para menos. Vamos dar um exemplo para quem ainda não está entendendo o que é essa transformação. Quando você tem ali, dentro de uma marmita, um arroz, ele custa X, mas quando ele é preparado, ele dobra de valor, você vai ter um custo que ele vai ser reduzido no meio dessa transformação. E é muito importante que você saiba disso. Mas você vai ter um outro produto, como é o caso da carne, por exemplo, que ela vai ter uma transformação, mas ela vai ter uma transformação para mais, porque para menos. Na verdade, ela vai reduzir, né? Então ela vai ter um custo maior do que aquele custo inicial do quilo da carne que você comprou. Então, às vezes você erra porque você está se baseando na hora de colocar o preço em um produto que se transforma, você está se baseando no preço que você pagou
no quilo daquilo dentro do mercado, mas você não está se baseando na transformação. E aí, se eu for conduzir a respeito disso, a gente vai falar de açaí, a gente vai falar de marmita, vai falar de cachorro-quente, porque todos os produtos ou se transformam ou não, outros empatam ou não. Como que eu faço para poder descobrir isso? Você vai ter que fazer o preparo desse produto, dividir cada um individualmente. Eu tenho aqui uma planilha com diversas demonstrações, eu vou trazer vocês agora aqui para a prática. Trouxe alguns produtos aqui a qual eu não trabalho, então com fatores de demonstração, a gente vai encontrar o custo desse produto e você vai conseguir comparar. E no final a gente tem uma coisa bem legal para vocês, para conseguir ajudar a destravar todos esses pontos que eu falei. Ou será que agora eu não posso usar uma estratégia de trabalhar com algum outro modelo? Será que não dá para ajustar o meu preço? Será que eu não devo ajustar o meu preço? Será que não é bom? Então agora eu vou trazer vocês para a prática aqui e eu vou trazer essas demonstrações onde a gente vai conseguir esclarecer muito melhor as ideias. Vem comigo. Tá bom? Ok. Trouxe vocês aqui agora. Vamos fazer primeiro o exemplo aqui em cima da marmita, tá bom? Foi o exemplo que eu falei para vocês, ela se transforma. Nós temos aqui a base de cálculo, tá? Para cada item, o arroz, o feijão, o óleo até mesmo, o macarrão, batata, farofa e tudo mais. Para chegar no custo dessa marmita aqui, eu passei por várias fases, né? Primeiro eu comprei, descobri quanto que eu gastei, mas eu preciso transformar esse produto para de fato saber quanto que ele gastou, quanto que ele custou para mim. Então o arroz aqui, ele está custando R$ 4,38 o quilo. A gente sempre faz o cálculo, nesse caso de produtos que são comprados por quilo, a gente vai fazer uma divisão por 1.000, né? Mas como que eu vou encontrar aqui quanto que eu gastei, de fato, na hora de preparar esse produto? Você vai ter que pesar, obviamente, né? Você não vai ter que pesar todos os seus produtos, mas você vai precisar fazer uma base de um produto que você vai replicar nos outros, então você vai ter que ter sempre uma média. Não dá para você trabalhar com os seus produtos desregradamente. Então, se você trabalha com um produto, você tem que ter os seus medidores. Depois que você fez ali a base do cálculo de cada um, você vai ter esses medidores para que você sempre esteja trabalhando na hora da sua linha de produção com uma média que seja pelo menos parecida, né? Você use sempre a mesma média de arroz, a mesma média de feijão, macarrão e assim por diante, ou a mesma quantidade de açaí, a mesma quantidade de Nutella, a mesma quantidade de morango. Então, no exemplo aqui, nós temos o arroz que custou R$ 4,38 o quilo, tá? A cada grama, o gasto desse arroz aqui foi de apenas 0,0044 centavos, baixíssimo. Quanto que eu usei dentro dessa marmita? 322 gramas. Mas foi 322 gramas crua? Não, obviamente que foi pronto. Mas qual que é o custo desse arroz cru? Ele custa para mim apenas R$ 1,41. Já é pouco. Mas o que acontece aqui? O que eu estava falando para vocês a respeito dessa transformação? A cada 322 gramas desse arroz cru, ele me custa R$ 1,41 baseado na divisão pelo preço do quilo, tá? Mas como ele se transforma para mais, eu acabei de ter um benefício aqui. Eu acabei de ter um produto que se multiplica em 100%. Então esse custo que eu poderia estar calculando aqui como 1,41, eu já estaria errando. Então, na verdade, ele custa para mim 71 centavos, porque ele se multiplicou. 322 gramas me custaram R$ 1,41, mas através da transformação, ele está me custando apenas 71 centavos. E se eu não sei disso? E se eu não sei dessa transformação? E se eu não faço essa transformação para poder chegar nesse custo? Eu fico assim, ó, às cegas, me comparando com a concorrência. E é importante também você pelo menos se equiparar, né, para você poder competir. Mas ok, então aqui nesse arroz eu tive um ganho. A mesma coisa acontece com o feijão. O feijão também se multiplica. Agora o óleo. O óleo a gente sabe qual que é o óleo que a gente usou para poder refogar o arroz. A gente sabe se a gente ganha ou se a gente perde. Isso daí é muito complicado de você realmente conseguir saber. Então aqui nessa base de cálculo a gente considera que ele empata. O mesmo caso é a batata frita, por exemplo. A batata frita você compra ela no pacote. Você sabe quanto que você pagou no quilo. Você sabe que ela vai fritar, que ela vai ter determinada redução. Mas essa redução, essa redução ou esse ganho, quando ele é muito irrisório, a gente coloca que ele empata. Porque a gente não tem a certeza dessa margem ou para mais ou para menos, então a gente coloca aí essa contribuição, vamos falar assim, como se ele estivesse empatando, tá bom? Nem vai para mais, nem para menos.
porque a perda ou o ganho é muito pequeno. Mas aí a gente chegou agora aqui, por exemplo, no exemplo aplicado aqui, só para deixar claro, esse exemplo aqui, ele não é aleatório, tá? Isso aqui foi o cálculo de uma marmita minha, a qual eu fiz. Uma marmita grande, foi exatamente essa quantidade de gramas de arroz, de feijão, de macarrão, de batata e de carne também. Peguei uma marmita com uma base de cálculo de custo alto até aqui, porque eu trabalhei com o filé de frango, que é R$ 20 o quilo, e com o bife, que eu pago aqui hoje R$ 39,90 o quilo. Mas o que acontece com o filé de frango? Eu utilizo aqui 100 gramas desse frango pesado ele pronto, tá? Mas tá, ele pronto passou por um processo de redução. Então eu não tive o mesmo gasto que eu teria se eu tivesse calculado esse filé de frango cru, porque a partir do momento que ele foi para o processo de cocção, eu perdi. Mas e agora, como que eu faço isso? Se ele me custa R$ 1,99 cada 100 gramas, mas ele se transforma por uma perda, após essa transformação ele vai ficar mais caro para mim. Por isso que você não pode fazer a precificação baseada somente no custo da mercadoria que você comprou. Você precisa fazer essa mercadoria, o custo dela, depois dela pronta e transformada, tá bom? E como que eu faço isso? Vai ter que trabalhar, vai ter que colocar ali parte por parte, arroz por arroz, batata por batata, feijão por feijão, item por item, para eu conseguir chegar dentro desse custo. Então, após essa transformação, o custo, que era de R$ 1,99, saltou para R$ 2,59. Ele perdeu 30% no processo de cocção. Pesado. Fato. Tá? A mesma coisa aconteceu com o bife. A cada 100 gramas já é um custo elevado, de R$ 3,99, mas depois que ele se transforma, que a gente perde, ele passou para R$ 5,19, ele ficou muito mais caro. E se eu estou fazendo isso me baseando somente no custo do que eu paguei pelo produto, pelo peso no mercado, olha só o que eu já tinha perdido aqui, quase R$ 4 eu estaria desconsiderando na hora de chegar até o preço do meu produto. Tudo bem? A embalagem não se altera, tá? Total do custo que a gente chegou aqui, R$ 10,52. Eu fiz uma outra aqui, junto com a equipe, né, daqui da nossa equipe, nós temos especialistas aqui em contabilidade, especialistas que vocês vão conhecer em breve. Nós fizemos aqui também um com um hot dog, né? Um pão de hot dog. A gente colocou aqui, não trabalho com isso. Ele custa unitário R$ 2. A salsicha aqui, utilizando 2 salsichas, que a gente gastou mais ou menos 80 centavos, já fazendo todo aquele cálculo ali, considerando o preço dela por quilo, tá bom? Mas a gente trabalha com ela com unidade. Então, se a unidade, se você tem 1 quilo, ele vem mais ou menos 20 salsichas, é aí que você consegue saber quanto que você está pagando na unidade pelo quilo, se comparando com o quilo. Maionese, essa maionese a gente considerou aqui que é aquela maionese que a gente coloca dentro do pão, né? Não é o sachê. Farofa, milho, frango desfiado. E olha só o que acontece aqui também com o frango desfiado. O mesmo processo lá da marmita. Ele também se transforma e ele tem uma perda, então o gasto dele aumentou. Tá, beleza. É a mesma base, é a mesma coisa. A gente chegou aqui a um custo de R$ 7,50. Depois que eu tenho isso, o jogo começa a mudar para mim, ele começa a ficar mais tranquilo, eu começo a poder bolar as minhas estratégias com mais facilidade. Porque agora eu vou saber quanto que é que eu vou ganhar, a partir do que eu tenho a certeza absoluta de quanto que eu gasto por cada produto, quanto que é que eu vou, quanto que eu estou ganhando, quanto que eu posso ganhar. E aí a pergunta que não quer calar, né? Quanto é que eu devo vender esse produto dentro do iFood? Olha só, primeiro você tem que ter certeza que você não está tomando prejuízo, é o primeiro passo. Segundo, esse valor que você vai ter de lucro, você escolhe. Mas você não faz essa escolha, porque se fosse só fazer escolha, eu quero ganhar R$ 20 por cada produto. Mas e aí, como que isso vai te posicionar dentro do mercado? Como que vai ficar a tua competitividade? Será que você vai conseguir se equiparar com a concorrência? Será que você não vai se destacar para mais ou para menos? Eu tive exemplo aqui, algumas pessoas me procuraram, e eu fiz um trabalho para uma delas. E ela estava vendendo dentro do iFood uma marmita de macarrão com almôndega por R$ 49,90, uma marmita média, sem base de cálculo nenhuma. Era modelo de entrega parceira. R$ 49,90 estava tirando essa pessoa da competitividade do mercado. Era necessário trabalhar com R$ 49,90? Não era. Dava para trabalhar com você ter uma margem ali de ganhar R$ 10 por venda, mesmo que você diminuísse esse produto para R$ 29, porque você estava trabalhando somente com macarrão e almôndega.
Dá para você conseguir trabalhar valores melhores para você competir melhor lá dentro, desde que você não trabalhe às cegas, tá? Então vamos pegar aqui, eu já coloquei no TikTok o exemplo da marmita 10,52, é a mesma que eu estou mostrando aqui, mas vamos trazer aqui agora esse custo desse hot dog de 7,50. Vamos trazer ele aqui para o modelo do frete parceiro. Eu já até fiz aqui, tá? O modelo do frete parceiro, se eu vender ele a R$25, frete parceiro foi R$9,99, desde que ele tenha sido cobrado, não tenha sido descontado ali porque você deu algum cupom, tá bom? O preço do produto total ficou R$34,99. O custo dele é R$7,50, custo pago ao motofrete R$9,99, eu ganhei aqui R$6,77. Tá ruim? Não tá. Se eu tiver cobrando R$20, se eu tiver cobrando menos, vamos ver aqui, se eu tiver cobrando R$20 com os mesmos R$9,99 de frete, eu estou ganhando R$3,15. Estou ganhando alguma coisa? Tô. Agora vamos ver aqui onde que isso pode ajudar a gente a bolar novas estratégias. Isso aqui no modelo de entrega parceira, tá bom? Então a gente está ganhando R$3,15, mas o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou tendo que vender esse produto, ele está sendo repassado para o meu cliente por R$29,99, não R$20, que é o que eu realmente estou vendendo o produto. A gente está agregando o valor da entrega aqui, né? Então o cliente lá, na hora que ele chega com um concorrente que está vendendo esse mesmo produto por R$20, mas a entrega dele está 5, ele já sai um pouco em vantagem, né? Então eu já fiz aqui a base, né, R$7,50, coloquei aqui o mesmo produto por R$25, mas com a entrega grátis no modelo próprio, porque ele cobra menos. Então a gente vai arriscar aqui, né? Vamos ver, será que eu consigo trabalhar com esse produto aqui com entrega grátis? Então vamos ver aqui, a gente vai colocar aqui taxa de entrega 0 para o cliente, tá bom? R$0 para o cliente. E o custo pago ao motofrete, vamos colocar aqui R$5, tá? Já está aqui basicamente, já considerando todas as taxas. A gente ganhou R$4,84. Quanto foi que a gente ganhou aqui no modelo parceiro? Cadê aqui o modelo? Esse foi o próprio, cadê o parceiro? Aqui no modelo parceiro, então esse é o próprio, cadê o parceiro? Aqui, ó, R$20. Ele saiu para o cliente a R$29,99, mais caro para o cliente. Eu ganhei R$3,15, ganhei menos. A possibilidade da conversão da minha venda diminui. Mesmo que eu cobre um valor menor do meu cliente aqui no modelo próprio e não cobre a taxa de entrega, eu ainda assim consigo superar minha margem de lucro aqui. Eu estou querendo dizer que o parceiro e o próprio é melhor? Não, porque isso aqui é um demonstrativo de custo do produto e um demonstrativo de quanto que eu estou cobrando em cada uma das modalidades. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Mas o que eu quero dizer, que eu verdadeiramente estou dizendo, é que quando você encontra o custo desse produto, você consegue analisar se você pode mudar a sua estratégia. Você pode estar no parceiro tendo que cobrar um frete maior, tendo mais dificuldade de venda, tendo ali sendo impossibilitado de trabalhar tanto o teu tempo de entrega, sendo impossibilitado de trabalhar a tua taxa de entrega, e às vezes você pode diminuir esse valor porque você já consegue ter uma margem de lucro saudável e você consegue melhorar um pouco mais as suas vendas porque você facilitou para o teu cliente, porque você tirou a taxa de entrega dele. Também estou dizendo para tirar? Não, mas estou dizendo que se você encontra o custo do seu produto, você consegue bolar estratégias para definir. Não, vale mais a pena aqui, pô, estou gastando bastante no modelo parceiro e eu não tenho uma logística de entrega independente, eu posso substituir isso por um entregador próprio, ou eu posso fazer o processo contrário. Estou trabalhando com a entrega própria, mas eu não tenho um volume de vendas tão grande, vale mais a pena eu ir lá para o parceiro, porque a diferença no meu produto, talvez eu tenha que fazer um repasse para o meu cliente de apenas R$1. Entende? Ter esse poder na sua mão, que é o custo certo do teu produto, ele vai te libertar. Você vai conseguir definir as suas estratégias, certo? Isso que eu tinha para falar para vocês era basicamente isso, tudo bem? Isso que você tem que saber quando você for começar a trabalhar com venda de comida. Tem que saber o custo do teu produto
que só depois você define estratégia, você define se você vai competir, como que você vai competir, quanto que você quer lucrar. Ah, Homero, eu quero lucrar mais. Posso? Pode, coloca lá, mas isso não vai refletir nas suas vendas? Quanto que é que está sendo o teu custo aí dentro da tua operação, o teu aluguel, tua luz, tua internet? É necessário você fazer isso? Aí isso é você quem define, tá bom? Quanto que você quer ganhar, quanto que você quer deixar de ganhar para poder vender mais, tá ok? E o que eu tenho para vocês agora? Quem quiser ter acesso a essas planilhas, tá bom? Vocês poderão ter acesso. Porém, como tudo que eu tenho feito aqui dentro da comunidade, nunca faço nada meia boca para vocês. Então, eu não vou simplesmente disponibilizar uma planilha para vocês e vocês não vão saber nem qual que é o custo de vocês. Então, para ajudar vocês a encontrar o custo, que é o que verdadeiramente vocês precisam inicialmente, você vai clicar no link aqui abaixo. Você vai entrar em contato direto comigo e nós vamos personalizar uma planilha para você. Você vai passar todos os seus produtos, quanto que você paga por cada item, por cada quilo. Nós vamos criar essa planilha para você e por um valor simbólico menor do que uma pizza, você vai ter acesso, a gente vai disponibilizar de maneira personalizada para você a planilha de custo para você encontrar o custo do seu produto já personalizado aí com o preço da sua cidade, quanto que você paga aí na sua região. E a gente vai te dar também de brinde junto, depois dessa personalização, as duas planilhas. Você vai escolher se você quer as duas, se você trabalha com o próprio ou com o parceiro. Você vai receber, incluso dentro desse pacote, as planilhas de quanto que você está ganhando através do preço que você está cobrando no modelo próprio e no modelo parceiro. Então, quer receber essa planilha de custo, precificação correta e completa, e também receber as planilhas onde você vai conseguir ter certeza absoluta do quanto você está ganhando ou do quanto você pode estar perdendo? Clica no link aqui abaixo, entre em contato direto comigo que eu e a minha equipe vamos personalizar essas planilhas para você e aí você vai ter a faca e o queijo na mão para poder definir as suas próximas estratégias e através disso conseguir escalar o teu negócio, porque às vezes você está travado, uma precificação errada, trabalhando com um preço que poderia não estar trabalhando, ou às vezes você está naquela de vender o almoço para comprar a janta. Está girando dinheiro, vendendo, mas tudo o que sobra é na verdade tudo que você precisa para comprar os insumos de novo. Então vamos resolver esse problema? Clica no link aqui abaixo e a gente vai personalizar para você de acordo com os preços da tua região. É só clicar no link e falar direto comigo. E aí no meu WhatsApp eu vou responder ou uma pessoa da minha equipe vai responder e a gente personaliza isso para você e entrega para você em até 3 dias úteis. Clica aí abaixo. Vamos nessa, bora!